E aí, velhers, como é que vocês estão? Eu espero que bem por aqui. É mais um dia daqueles, né, do empreendedorismo real, sabe? Que você tá todo atrasado, aí senta pra gravar podcast atrasado, pede pro entrevistado pra adiar um pouquinho, porque você teve que levar a sua avó ao médico. E eu amo que parece que isso é uma desculpa, e não é! É verdade. E você, Adriele Marquezine, teve que levar sua avó ao médico hoje também? Teve algum fato extraordinário aí na rotina? Não tive, eu fiquei aqui administrando o atraso da vovó no médico com o entrevistado, porque parceria, sociedade é isso. Uma encobre a outra, uma ajuda a outra, porque assim a gente consegue sobreviver nessa selva de pedras do capitalismo e do empreendedorismo, né, Sil? Ainda bem que o nosso entrevistado, ele já conhece a Sil, então ele já sabia, já tinha uma lembrança positiva dela, apesar dele estar um pouco enganado, a gente já conversou isso sobre aqui nos bastidores, não está gravado, mas eu vou ler aqui o currículo do nosso entrevistado e eu não sei o que é mais difícil. Falar sobre a experiência dele, ele que tem mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo, ele já liderou a área de marketing, transformação digital, inovação. Ele hoje é Chief Revenue Officer, olha que chique, da Talenter Academy. Ele é fundador da Senior 4560, escritor, palestrante e criador do podcast O Lado I, que já está na sua quarta temporada. Pois bem, eu não sei se é mais difícil falar tudo isso com essa voz meio rouca que eu tô hoje, ou se é mais difícil falar o nome dessa pessoa. Então, seja bem-vindo, Deus me ajude, Alexandre Waklawowski, ou simplesmente Wakla. Isso. Vaclavovski. Ah, era isso que eu ia perguntar mesmo. Como que fala esse nome? Porque eu pensei, alemão, de repente, Vaclavovski, poderia ser até um Vaclavovsky, ia ser bem chique, né? Já pensou? Já pensou? Se eu fosse o dono da Sky Corporation, Nossa! ia Aí ser é muito chique. chique. Nossa. Putz, prazer, meninas. Nossa, muito feliz de estar aqui compondo esse line-up extraordinário aí do podcast. Muito honrado. Escuta, a Adri leu esse currículo enorme aí, a gente já te conhece, enfim, sabe que você faz realmente um milhão de coisas e já fez. Mas assim, em homenagem à minha querida avó, que foi hoje de manhã no médico, imagina se ela estivesse aqui com a gente no podcast, Waka, se tivesse que explicar para ela como que você se define, o que que você faz? Cara, eu diria que eu sou um otimista compulsivo e um Compulsílvia. compulsível, viu? Um otimista compulsivo e um inquieto de plantão. E por isso que daí que saiu a Sênior 4560, porque depois de 25 anos trabalhando em grandes corporações, eu brinco não é verdade. A gente vai subindo aquela escada corporativa e chega uma hora que você está lá num C-level, tá vendo tudo lá das nuvens, e você quer fazer coisas assim mais de impacto, geração de impacto, e você vê que teu papel é 80, 90% político e 10% mão na massa. E aí eu brinco também, que de novo não é brincadeira, eu fiz um salto de fé, mas eu fiz um salto talvez bem radical, que eu saí de uma HBO, onde eu tinha uma cadeira de C-Level e Marketing América Latina para o Cinemax, que é um dos canais da HBO, e fui parar numa startup de 15 pessoas. Então eu saí do Titanic, eu fui parar num caiaque, sem remo. Então, e desde então, desde 2019, eu venho através da Sênior, que é a primeira aceleradora de startups e empresas formada por profissionais sênior, que tem muita experiência como eu, mas que quer arregaçar a manga, né? Aquilo que eu adoro que vocês falam, zero empreendedor de palco, zero gente que só fala a palavra bonita, fica gourmetizando todos aqueles termos, né, comerciais, de marketing, o que for, mas vai lá e quer relação, quer fazer o negócio acontecer. Então, esse sou eu. Foi um pouco mais de... É que eu só dei e expliquei o inquieto para sua avó. Espero que ela tenha entendido. Ela vai ouvir esse podcast. Vou falar que é especial, em homenagem a ela, o podcast com você de hoje. Isso. Viu? Mas você está falando de aí um salto de fé que foi mais recente aí, né?
Mas você sempre teve essa natureza mesmo do mudar, de não ter essa carreira tão convencional? Como que foi isso? É seu mesmo? Foi algo que você descobriu? Sim, não, recentemente eu até fiz um teste na Talent Academy, que é uma HR Tech bem legal, e ali saiu que o meu perfil é idealista. Então sempre fui o idealista, é uma M três pontinhos, porque os idealistas são aquelas pessoas que têm muita energia, têm muita vontade de fazer as coisas diferentes, né? Encaixam muito bem em áreas de inovação, mas também sempre estão gravitando naqueles pântanos, né? Porque ninguém gosta de desconforto. E o idealista ele não se incomoda muito com o desconforto. Ele quase que persegue o desconforto, porque é aquela área que você está vendo que está fazendo alguma coisa diferente. Então, se eu olhar esses 25 anos de trajetória, para mim sempre caíam os papéis que ninguém queria fazer, ou que as pessoas, 3 ou 4 tinham tentado e se dado mal, ou as folhas em branco. Eu consigo lembrar umas 2 vezes, uma delas foi a de ágil, onde eu fui fazer entrevista para uma posição que era para fazer a transformação digital na América Latina. E na entrevista eu perguntei eu reportaria para Londres, então estava lá o vice-presidente, né, de Londres me entrevistando aqui em São Paulo, e ele falou para mim, ele falou, cara, desculpa, mas eu não tenho um job description, porque nunca ninguém fez isso. Eu falei, adorei, adorei. Então, talvez o que assusta muita gente sempre foi um fator que me atraiu muito, de construir história. Outro dia um amigo meu também, o Marcelo Pacheco, usou uma analogia que eu gostei. Eu sou aquele cara que gosta de decolar o avião, não de ficar voando o avião. Então eu gosto de tirar as coisas do chão. Ou como em startup se diz muito, o builder, né? Aquela pessoa que constrói, não aquela pessoa que depois está tudo certinho e vai ficar só olhando o processo no dia a dia. Esse sou menos eu. O que tem tudo a ver com o fato de você ter criado a aceleradora, né? Total. Total, porque eu via assim, o que em startup tem uma galera tecnicamente muito boa. Eu até estava lendo recentemente, porque eu sou colunista da HSM, saiu um artigo lá na MIT, na revista MIT, que as lideranças mais novas, se a gente pega pessoas de 30, 35 anos para trás, são lideranças mais técnicas. Então, por isso um pouco desse fenômeno de gourmetização. Então, você faz vendas inbound, ABM e o topo do funil, então chama lá o top of funnel, middle of funnel, low of funnel. Isso tudo, na minha geração, era CRM. Então a gente fazia uma gestão, né, gerações mais velhas fazem uma gestão mais holística, mais olhando para o negócio. Tem certo e errado? Não. Mas para mim a combinação desses dois é extremamente potente. E a hora que eu entro numa startup e tem pessoas tecnicamente muito boas, mas que tem muita dificuldade de ligar Lé com CRE, fica muito, muito poderoso. E já foram 7 startups aí nesse percurso. Caramba! E até que eu queria pegar um resuminho, você falou, colunista da HSM, aí você tem aceleradora, você também tá na Talent. Você pode dar um resuminho do que cada uma dessas suas atividades representa e quais são as entregas de cada uma delas? Bom, a Sênior 4560 é a minha principal atividade. Então eu brinco também. Eu costumo dizer brinco, mas nunca é brincadeira. É só forma de dizer. Mas eu não gosto de me definir como um consultor. Talvez por já ter sido uma época consultor, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra. Né? Mais uma vez a gente falando o que se fala no palco versus a vida real. Porque o consultor é aquela pessoa que chega e nada contra, tá? Mas minha forma de trabalhar é diferente, é só isso. O consultor ele vai chegar, vai identificar um problema, vai te dar uma direção e vai te colocar no caminho. O meu jeito de trabalhar, eu sou muito hands-on, muito mão na massa. Então eu gosto de, primeiro, validar o problema, porque dessas 7 startups que eu acelerei até hoje, eu recebi 7 briefings e os 7 briefings estavam errados. Então a pessoa Todos! estava... Todos, Só todos! todos. As pessoas, porque para mim, então, eu digo que a minha principal entrega do meu trabalho é garantir que o problema que você vai resolver é o problema certo. Porque quantas vezes a gente fica trabalhando, gastando uma energia danada em resolver o problema acessório, né? Não o problema raiz principal. E geralmente porque esse problema é o que dá mais dor, é o que dá mais desconforto,
é o que vai mexer em estrutura, vai mexer em pessoas, muitas vezes vai mexer no product market fit, né? Então, putz, olha, o meu produto não está bem encaixado, então eu vou precisar mexer. Isso já aconteceu numa startup, que a gente teve que mudar completamente o produto. Então, isso porque eles estavam atacando problemas acessórios, tentando colocar um triângulo num quadrado. E a hora que eu falei, cara, isso aqui, o problema não é o triângulo, vocês estão tentando encaixar no lugar errado, não está falando uma coisa com a outra. Então, essa eu diria que é a minha principal atividade. O meu principal prazer é fazer essas conexões, trabalhar junto com as equipes, né? Então, tem um quê também de transferência de conhecimento, diferente de um consultor, que como eu trabalho no dia a dia junto, então, por exemplo, se a gente trabalhasse junto aqui, e Dri, você fosse a head de marketing, porque tem pessoas que me perguntam, mas eu já tenho um head de marketing, eu não preciso de um CMO as a service. Eu falo, cara, eu acho que precisa, porque, sei lá, a Dri tem 15 anos nessa posição, ou 15 anos de experiência, eu tenho 30. Então, um mais o outro, ela com um olhar extremamente bom tecnicamente, e eu extremamente bom de negócios, de governança, de go-to-market, de outras coisas, a complementaridade vai ser, assim, animal. E eu vou treiná-la pelo fazer, não pelo falar. Então, outra coisa que eu falo muito, eu sou um fazedor. E eu acho que o consultor é muito um falador. Eu me considero um fazedor. Então aí tem uma outra diferença. O lado I que você comentou, o lado I eu vou até mostrar, esse livrinho aqui que eu lancei na Bienal do livro do ano passado aqui em São Paulo. Esse livro para mim foi importante porque ele foi um fechamento desses 25 anos de mundo corporativo. Porque acho que a gente precisa fechar ciclos. E eu, entre o mundo corporativo, eu tenho uma história aí que eu posso contar, que eu fiz um sabático produtivo, que foi entre o mundo corporativo e as startups, e eu encontrei o livro uma forma de, olha, eu vou derrubar todos os aprendizados que eu tive como um intraempreendedor antes de ser um empreendedor, porque tem diferença entre os dois. Tem duas diferenças entre ser um intra e um empreendedor. Mas calma, você falou de duas. Quais são essas duas? Haha! Não tem como não perguntar, Marco. Poxa. É lógico, eu levantei a bola. A grande diferença é liberdade e recursos. Essas são as duas diferenças. Imagina quando a gente está dentro de uma empresa. Eu tenho pouca liberdade porque eu preciso seguir fluxos, processos. E, gente, está tudo certo aqui, de novo, zero reclamação, tá? É contexto. E precisa, porque eu trabalhei em empresas multinacionais. Imagina você trabalhar numa Nestlé, numa Diageo, sem fluxo nem processo. Você tem a Diageo na Malásia e tem no Brasil. Tem que ter governança. Só que isso te deixa muito amarrado. Então você tem que aprender a navegar nesses fluxos corporativos, né? E eles têm pouca elasticidade. Então você tem que ter um quê político muito elevado. Mas você tem muito acesso a recurso. Então eu tenho um problema no computador, eu vou para a IT. Eu preciso de mais uma pessoa para me ajudar no projeto. Eu vou lá no RH. Putz, eu tenho essa dúvida aqui em supply, tem alguém que me ajuda. No mundo empreendedor é exatamente o oposto. Eu tenho absoluta liberdade, eu faço o que eu quiser, né? Então vocês fizeram o podcast de vocês, eu fiz o podcast lá do I também. Eu faço o que eu quiser, eu entrevisto quem eu quiser, eu pergunto o que eu quiser, eu tenho absoluta liberdade. Mas não tenho recursos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso alugar um estúdio, né? Então vamos transportar isso para o empreendedorismo. A gente fez uma startup nós três. A gente tem uma dúvida de finanças, de impostos. Nenhum de nós três é especialista nessa área. A gente precisa acessar. Então, aí é onde eu brinco que tem uma diferença muito grande da palavra colaboração. O empreendedor de palco, ele fala muito da palavra colaboração. Só que no ambiente corporativo, a colaboração é política, é o Congresso Nacional. No ambiente empreendedor, a colaboração é ativa. É uma colaboração sem pretensões secundárias. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está numa empresa, e, por exemplo, eu preciso fazer um determinado projeto de intraempreendedorismo. Vamos fazer
sei lá, um novo e-commerce, alguma coisa, e eu vou na Sil, que é diretora da área comercial, eu falo, Sil, eu preciso da Adri, que é a tua número 1 aqui da área. Aí geralmente você vai falar para mim isso. Não, Adri não, é meu principal recurso. Cara, a gente está num ano muito desafiador, eu não posso cedê-la, mas ó, Vacla, tem um trainee aqui, meu, essa pessoa é incrível, sensacional, maravilhosa, animal, cara, vai te dar um puta gás. Tá bom, eu não tô aqui. Só que o que eu preciso para o processo dentro de uma empresa, eu preciso de uma palavrinha que eu uso muito no mundo corporativo que chama gravitas. Gravitas é uma pessoa que consegue estar comigo e abrir caminhos. E as pessoas ouvem e respeitam. Se a Adri está comigo no projeto, todo mundo te respeita pelo tempo de empresa, pela senioridade que você tem na empresa. O que você fala, as pessoas escutam. O trainee é aquela pessoa cheia de boa intenção, mas ele traz energia, ele não vai abrir o caminho. Então é isso que eu chamo de colaboração política. Então, para eu conseguir a Adri, eu vou precisar conversar com a Sil e quase numa negociação política, ela vai ter que ver uma vantagem de ceder a Adri para mim. Então isso funciona muito assim no ambiente corporativo. No ambiente startup, que é o ambiente que nós habitamos, as coisas são muito fluídas. Como a gente não tem recurso, a gente troca na boa. Se eu preciso de alguma coisa, putz, me apresenta fulano ou me conecta com ciclano, vocês fazem e eu faço de uma forma muito tranquila. Eu não estou preocupado se eu vou ganhar ou perder, porque a gente está construindo um network. E esse network, ele se apoia, ele se ajuda. Então, para mim, a colaboração é muito diferente entre os dois ecossistemas. Muito legal. Calma que agora eu fiquei com outras perguntas aqui com tudo isso que você falou. Eh, Você comentou no começo da sua fala que, das 7 startups que vocês aceleraram, que você acelerou na Sênior 4560, as 7 estavam com um problema errado. Uhum. Dá para explicar por que que os empreendedores chegaram tão perto do problema, mas não chegaram no problema de fato? Tem alguma miopia, alguma coisa que dê para ajudar os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui? Sim, porque a gente criou, Dri, no Brasil especialmente, a gente vem de um tempo de muita abundância de capital no empreendedorismo. Então existia uma falácia, né, uma falsa promessa de que eu vou empreender, eu tenho uma ideia incrível, eu vou empreender, e até 2 anos atrás você captava recurso com PowerPoint, né, então tinha gente que corria Faria Lima e saía com 2, 3 milhões de reais, era meio surreal. E aí existe uma expectativa que você deduplique, você cresça aquilo por 10 em 2 anos, né? As famosas máquinas de vendas. Então, nossa, em 2, 3 anos você precisa ser um unicórnio. E a gente teve um par desses unicórnios acontecendo, então isso gerou uma expectativa, que é uma falsa expectativa, que você vai começar a empreender, cara, em 3, 5 anos você está zilionário. Então você pula muitas etapas. Então, o que está acontecendo agora que as pessoas falam do inverno das startups? Por que as startups estão demitindo tanto? Ninguém fala o que está por trás disso. Eu vou contar aqui o que está por trás disso. Olha! Oh! Atenção! Para! Rufem os tambores. Gente, a própria startup que eu estava na Talent Academy e acabei de sair, é um bom exemplo. Foi uma startup que recebeu um investimento seed de 4 milhões e falou, puxa, estamos no caminho certo, vamos crescer, vamos construir uma máquina de vendas, vamos contratar muita gente. Então você sai, sei lá, de X pessoas para 3X de pessoas, sem ter governança, sem validar product market fit, sem evoluir narrativa comercial, sem fazer uma série de básicos que você precisaria ter feito. Então, existe uma empolgação quando você recebe investimento, por mais que exista, né, e o termo técnico é use of proceeds. Eu não sei se vocês conhecem essa terminologia. Quando você recebe, para receber o investimento de um fundo, você precisa fazer um paper enorme que chama use of proceeds. Use of proceeds é como eu vou gastar ou investir o dinheiro que eu vou receber. Então, aquele é validado pelo fundo.
Só que muito comum as startups, putz, eu preciso, nossa, voar agora em tecnologia para triplicar, quintuplicar, sextuplicar. Então você começa a contratar muita gente tech. E houve uma época que se contratou numa velocidade tão grande que o preço dessas pessoas ficou absolutamente inacessível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma startup onde um founder, porque também existe, quando a gente está falando de startups aí que faturam entre 2, 10, 15 milhões, um founder ganha 20 mil reais, tá, gente? As pessoas às vezes acham que o founder ganha 200, 300 mil reais. Isso é longe de qualquer realidade. Só que essa startup, onde o founder ganhava 15, 20 mil reais, para trazer um CTO, ele precisou pagar 100 mil reais. Então você desbalanceou completamente o economics, né? o modelo econômico da startup. E aí tem outras duas palavrinhas que são importantes, que é o runaway. Né? O runaway em startups é a pista de decolagem. Então aquilo te mostra quantos meses eu consigo sobreviver com o que eu estou, a diferença entre o que eu estou ganhando e perdendo. Né? Então se eu tenho um caixa de, sei lá, 1 milhão e 200 e estou gastando 100 mil por mês, eu tenho 12 meses de runway. Se eu não faturar R$ 1, acabou. Né? E o outro termo, que para quem não conhece, que eu acho que é legal, é cash burn, né? Que é a velocidade que eu estou queimando aquele dinheiro que eu tenho. Então essa combinação, o founder, ele é um idealista por natureza. Então quando eu digo que eu chego nas startups, porque o meu sweet spot são bem essas que estão para pegar o primeiro investimento logo depois de ter recebido o primeiro investimento. Então, naquela hora que você está com a ideia, sabe aquela tua ideia de vida assim, pulsando. Você já conseguiu 1, 2, 3 clientes, está funcionando, mas funciona meio do jeito artesanal. Aí você precisa começar a organizar o boteco. E aí, geralmente, as pessoas começam a organizar o boteco pelos problemas acessórios. Outro exemplo, para não ficar vago. Eu ajudei uma escola de vinhos, e essa escola de vinhos, o founder falou, Vacla, eu preciso que você me ajude com um problema de CRM. Eu preciso de um CRM, porque eu tenho uma base muito grande, eu preciso que essas pessoas voltem a fazer aulas. Eu falei, dentro da minha metodologia, eu gostaria de passar 3 semanas no teu dia a dia. Então eu entro na equipe, participo das reuniões, eu faço parte da equipe, 3 semanas. Porque aí eu vou te trazer o problema real. Passadas as 3 semanas, eu falei, cara, esquece CRM. O teu principal problema é que a tua área de vendas não conversa com a tua área de marketing. Ah, mas isso eu sei. Eu falei, mas então? Mas o que adianta você ter um CRM brilhante se você não tem conexão entre vendas e marketing? Você está fazendo uma venda e depois o pós-venda é ruim, a experiência do aluno é ruim. Tudo que marketing está fazendo, o marketing está trabalhando uma parte de nome, de posicionamento, e o que você precisa é venda. Então essas duas coisas não estão conversando. É a mesma coisa que você fala, olha, eu estou na parte de marketing, Coca-Cola é a marca mais legal do mundo, Red Bull é para esportes, e você não está vendendo Red Bull. Cara, eu estou comunicando uma coisa e o meu problema de negócio é outro. Então, aqui você precisa resolver primeiro. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, parece, né, para quem está nos escutando, parece que, mas isso é óbvio. Mas é óbvio quando você tem 30 anos de janela nas costas, muita coisa vivida, você chega, rapidamente você identifica. Mas para aquele empreendedor que está naquele puta tesão, gás de fazer, geralmente tem uma equipe boa tecnicamente, mas muito, muito ainda júnior em experiência, não consegue pegar. Então você fica dando volta e gastando dinheiro. E também tem a coisa de quando você tá muito dentro, você tá muito envolvido e é muito difícil você ver, né? Vamos falar a verdade, sem problemas. Mas, Wacla, trabalhar com empresa de fundador é bom, né? Cara, isso foi uma ironia ou foi uma. Porque tem os dois lados. Péssima com ironia! Eu vou te falar, porque eu fiquei pensando que você falou um pouco mais atrás sobre essa questão política corporativa, né? Fato. Que é uma coisa que às vezes é muito chato, né? É.
Porque assim, tudo bem, fundador é o que você falou, né? Tem mais autonomia, você tem, ok, dificuldades de recurso eventualmente, mas você tá ali fazendo as suas, com o que você acredita, e a decisão é sua, né? Para o intraempreendedor, e indo aí mais para o lado I da questão, você acha que é mais legal trabalhar numa empresa de fundadora? Assim, você tem. Meu, eu vou te dizer o seguinte, com 25 anos de empresa multinacional nas costas e 4 anos e 7 startups trabalhando com fundadores, eu te diria que tem desafio nos dois. Eu tive chefes, assim, líderes incríveis no mundo corporativo e tive fundadores, assim, brilhantes com quem eu trabalhei. Mas nos dois mundos tem gente estranha. Gente estranha, eu achei de uma delicadeza. E por que gente estranha? Porque o fundador ou fundadora, ele é muito apegado à ideia dele ou dela. Isso é bom e é ruim, porque isso faz essa pessoa um motorzinho de, sabe, de romper muro, abrir selva, meu, nada detém essa pessoa. Só que isso é bom e é ruim, porque às vezes essa pessoa está indo muito rápido para o caminho errado. E principalmente, só que essa pessoa tem um time muito júnior, que não tem repertório para contestar. Então eu chego com uma pessoa mais madura chega e você fala para essa pessoa, para, isso aqui não está necessariamente certo, esse caminho eu acho que a gente pode ir por aqui, e aí dá pau. Então eu já tive pelo menos umas 2 experiências onde deu muita fricção em algum momento entre eu e o empreendedor. E aí, gente, aí para mim, por isso que dentro daquilo que eu faço, né, eu estou tendo a conversa aqui bem no modelo que vocês gostam, que é fora de palco, porque no palco todo mundo diz que é tudo lindo, tudo maravilhoso, vai empreender, que é fácil. Cara, empreender é uma jornada FDP, é uma jornada, meu, muito difícil, porque você sempre sai devendo alguma coisa quando você está empreendendo. Você nunca sai com o trabalho completo. Nossa, sim, sim, meus dias. Meus Obrigada. dias. Então, cara, E você viver com essa questão, com essa ansiedade da incompletude, é muito perturbador, porque quando você está dentro de uma empresa, você ainda delega um pouco, e se der errado, você justifica. Outro dia me fizeram uma pergunta ótima. Ah, mas qual que é a diferença de uma empresa e de uma startup? Eu falei, tem uma diferença muito grande. A empresa, ela busca lucro, a startup busca crescimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando você busca lucro, você tem caixa. Então, se dá ruim, você muda. Então, época minha de Nestlé. Putz, ano desafiador. Cara, corta inovação, corta treinamento, corta verba de marketing, faz uma baita promoção de vendas porque a gente precisa girar. Você tem caixa, você tem teu acionista lá na Suíça, beleza. Você não vai dar o resultado que você tinha prometido, mas a empresa não vai falir. Uma startup, ela tem pouco capital. Então, ou você cresce ou você perece. Entre aspas, morre. Então, a pressão é completamente diferente. Então, você pode cometer, né? Porque tem aquela um pouco fantasia de, eu vou na startup, eu posso errar mais. Pode, e você vai errar mais por uma razão. Porque dentro de uma empresa, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente costuma olhar no retrovisor. O que eu fiz, qual que é o mapa desse negócio que eu quero fazer. Então a gente arrisca muito pouco. A startup, você está indo num ambiente que provavelmente nunca foi trilhado. Logo, você que está colocando a pedrinha na frente. Só que às vezes você coloca uma pedrinha, você bota o pé e afunda. E aí, meu, volta, bota a pedrinha em outro lugar. Tudo isso tem um custo. Tem um custo, né, de inquietação, de saúde mental, de crença, de precisar muitas vezes parar, pensar, putz, será que esse é o caminho? Desvia, o famoso pivotar, né, que eu vou pivotar ou vou mudar a direção do meu negócio. Isso é muito comum. Eu costumo falar quando as pessoas me perguntam também, mas um intraempreendedor pode ser um bom empreendedor? Depende. Porque quando você está intraempreendendo, você tem tempo, você tem capital, você tem recurso,
né? Você está ali, tem uma proteção. No empreendedorismo, você não tem isso. Então, você tem que ter muita capacidade de se reinventar. Eu brinco que startup é que nem andar de elevador. Então, e por isso que muitos executivos que saem de empresa e vão para startup, eu diria que 90% deles não dá certo. Por quê? Porque a pessoa está acostumada, exatamente, a pessoa está muito acostumada com estabilidade. Ah, aqui está o meu job description, meu plano de metas. Cara, em startup é muito comum, todo mês, você não faz planos anuais, você tem uma meta anual, teus planos são mensais, às vezes quinzenais. Numa empresa eu fazia 3, 4 testes por ano. Numa startup eu faço 15 a 20 por semana. É outra dinâmica. É outra, então você tem que ter, sabe, muita velocidade, muito desapego, assim, da forma mais bruta que você possa imaginar. Vulnerabilidade e desapego. Muito. Para falar, ó, errei, beleza, vamos embora, vamos fazer outro. E tá tudo bem. Você hoje assumiria um cargo executivo numa grande empresa? Hoje, você? Sil, depende. Eu estava falando isso com o Headhunter essa semana. Talvez, mas não os que eu tinha no passado. Mas hoje eu vejo que as grandes empresas, elas cada vez mais elas entenderam que elas precisam aumentar a velocidade. Então elas estão criando veículos, Braskem, por exemplo, é um bom exemplo com a Oxidia, veículos de corporate venture capital. Então elas querem se conectar com o mundo startup de uma forma genuína, que é uma evolução daquele Open Innovation, que para mim é um pouco, sabe, empreendedor de palco de novo. Para mim, o maior empreendedorismo de palco são aqueles famosos desafios de startup. Os hackathons, né? Ai, gente. Nossa, isso é uma mentira, cara, porque você cria lá. Sabe o que que é isso? Olha, eu quero ver o que está acontecendo lá no mundo. Eu vou chamar um monte de startup para me contar, porque eu estou com preguiça de estudar ou eu não quero ir lá. Então eu chamo um monte de startup. E não quero gastar dinheiro, né? Deixa eu dar aqui uma bala de presente, pronto, eles vão ficar felizes. Isso, o primeiro prêmio é 15 mil reais, 20 mil reais, e um monte de cara maluco lá, traz um monte de ideia, eu me abasteço. Só que a minha pergunta, e até no podcast, no Lado I, eu entrevistei umas pessoas, eu fiz essa pergunta, que é: quais iniciativas de hackathons ou desafios viraram um produto ou um serviço da sua empresa? Zero. Zero. Porque aí você pega uma coisa pequena, tem que começar pequeno e depois ir desenvolvendo. E as empresas estão muito acostumadas, isso precisa ser muito grande. Mas eu acho que agora a gente está chegando num momento que as empresas estão precisando de gente que tem esse estofo, esse aprendizado corporativo e viveu na prática o mundo startup. Para trazer para dentro, mas com uma cabeça diferente. De, olha, eu quero acessar esse mundo de verdade. E tá aí, para não me deixar mentir, os Distritos, Cubos, Inovabras, né, que são as empresas que estão fazendo esse matchmaking, que eu tenho visto. Eu habitei o Cubo agora nos últimos 6 meses, todos os dias. Então eu tenho visto essa troca com muito... Ela está melhor. Ela é ideal, não porque os ambientes ainda são muito diferentes, as velocidades. Mas respondendo a tua pergunta, Sil, acho que sim, mas dependeria muito do mandato e da flexibilidade. Se voltar para sentar naquela cadeirinha para só ficar controlando o processo, não. Se é para fazer, cara, vamos trazer toda essa inteligência, vamos falar de inteligência artificial. Olha tudo que está acontecendo aí e olha tudo que não se aproveita por medo, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de 2 palavrinhas: desconforto e ineficiência. Eu aprendi em multinacional que a gente precisa ser eficiente. Só que inovação ela está ligada à ineficiência. Me diz aí, vocês que estão nos assistindo, uma inovação que foi eficiente na primeira. Não existe, gente. Um mouse. Eu passei lá em Stanford, eu fiz 2 cursos lá em Stanford, e eu fui lá numa empresa de design que criou o mouse. Eles precisaram de 450 formatos antes de chegar no primeiro formato usável. Meu Deus! Porque a gente olha para esse negócio aqui, parece muito óbvio, mas isso imagina quando não existia.
né? Vamos pegar outro exemplo, Uber. Hoje a gente fala, vamos pegar um Uber aí. Meu, sussa, vamos 5 anos atrás. Ó, você tem que entrar num carro de um estranho que você nunca viu, que vai te levar para um lugar que, nossa, era muito desconfortável. E vai te dar uma bala. E tudo É, bem você chupar a bala. é. Então, meu, tudo aquilo, por isso que eu brinco, quando eu acelero também hubs de inovação em empresa, já fiz aceleração na Porto Seguro, na Seara, na Suzano, em outros, e as pessoas perguntam, mas como é que eu sei que a ideia que eu tenho aqui na minha frente, ela é inovadora? Eu falei, é fácil. Você reúne 5 pessoas na sua frente e declara a ideia. Se todo mundo concordar com você, não é uma inovação. Se a ideia que você der, isso vale também para a família, tá? Então imagina vocês chegarem hoje, liga assim para os parentes, para a família, fala, gente, vamos passar esse Natal em Madagascar? O que vai acontecer? Meu, mas de onde é que você tirou essa ideia? Puta maluquice, nada a ver. Por quê? Nem neve tem lá, entendeu? É inovação. Porque você criou desconforto. Não quer dizer que você precisa fazer, mas quando você entra num território novo e inexplorado, vem muita pergunta. Então a gente tem que ser cada vez mais um bom curioso e um bom perguntador. Nós fomos treinados historicamente a ser bons respondedores. Hoje, para mim, o segredo está em ser um bom perguntador. Não, Vacla, você fala tanta coisa e você abre tantas janelas mentais que fica difícil eu acompanhar um roteiro aqui. Mas eu tô com uma pergunta aqui para te fazer, que você citou muitas vezes a questão da experiência, né? Então, sobra técnica para alguns profissionais, até para uns fundadores, e falta experiência, e a gente sabe a importância da experiência. Mas a gente sabe também que a experiência ela é feita de sucessos, mas muito de insucesso, né? Porque a gente aprende quando dói. Então, se você for olhar para a sua trajetória, tanto corporativa quanto agora nesses quase 5 anos aí aconselhando startups, quais foram os erros que você cometeu que te fizeram engrossar seu couro e te dar essa experiência que você tem hoje para você poder passar para frente? Nossa, temos mais umas 2 horinhas aí, porque são muitos. Porque quando você trabalha nessa área de inovação ou transformação digital ou novos negócios, você sempre está, né, habitando coisas diferentes. Vou citar dois, um em mundo corporativo, um em startup. No mundo corporativo, eu te diria que um grande foi eu sair da Diageo, que era uma empresa que eu posso dizer que até hoje, numa escala de inovação de 0 a 10, ela está no 7. Então, uma empresa muito leve, muito aberta a inovar, porque eu quero olhar para o consumidor, então quero fazer um olhar de fora para dentro. Todos aqueles grandes mantras de inovação. Tanto é que na época a gente estava discutindo o Lab de inovação, isso nós estamos falando 2010, assim, nossa, 10 anos antes desse negócio ser feito, a gente já estava discutindo. E eu saio da Diageo e vou para uma Nestlé, que é uma empresa que fatura 14 bilhões de reais no Brasil, a operação, se não me engano, é a número 3 no mundo, e uma empresa muito tradicional, né? Nestlé faz bem, tem um público mais velho. E eu cheguei na Nestlé meio naquele plano JK, Juscelino Kubitschek. O que eu fiz em 9 anos na Diageo, eu vou querer fazer em 3 na Nestlé. Então eu fui com muita sede ao pote. Eu fui gerando muito desconforto na organização. E tem uma analogia que eu gosto muito, que a força da corrente, ela se dá pelo seu elo mais fraco. Então, quando você vai esticando, chega uma hora que ela rompe. Então, ali eu comecei, talvez não, certamente, em algumas áreas a tentar bater muito forte, porque o que era muito óbvio para mim, porque eu já estava na velocidade 8, a empresa estava na velocidade 1. Então, eu precisaria ter reduzido a minha expectativa e falado, cara, vamos do 1 para o 2. Para mim seria frustrante, mas para a empresa seria a glória. Só que eu quis, como para mim aquilo era muito óbvio, eu imprimi muita velocidade. E aquilo me gerou muita dificuldade de navegação interna, de conseguir fazer os projetos acontecerem. Então, projetos que eu poderia ter feito muito mais rápido, eu demorei 1, 2 anos, e no final a gente chegou à conclusão que não estava nem encaixando.
Então eu acabei saindo da Nestlé depois de 3 anos. E aí que eu brinco que eu fiz o meu sabático produtivo, que eu já conto dele. Ai, é verdade, o sabático produtivo. Aí então eu saio da Nestlé meio frustrado, porque eu venho numa trajetória de grandes conquistas, grandes inovações, e na Nestlé, que putz, teve um caso que para mim foi assim, poderia ter mudado a trajetória da Nestlé e foi recebido de uma forma completamente torta, porque de novo eu estava aqui no 8 e a Nestlé estava no 2. E quem estava errado? Eu estava errado. Hoje eu tenho muita maturidade para dizer que o erro era meu. Porque como que eu vou pegar uma empresa de 22 mil pessoas no Brasil e uma pessoa vai mudar as 22 mil? Não dá. Então, por isso que quando eu dou aulas, palestras, cursos, eu falo, olha, às vezes tem um intraempreendedor excelente, mas ele é muito veloz. Então ele tem que ver que empresa vai acolher o que ele está querendo levar. Então, às vezes, o erro não é a empresa, o erro é a pessoa, e no caso era eu. Bom, dito isso, eu saí e fui falar com um mentor, que era um ex-headhunter, o Ayrton Zanini, ex-Spencer Stewart, e papo vai, papo vem, e ele virou para mim e falou, Vacla, o que você quer fazer agora? Eu falei, putz, cara, eu tô há 13, 14 anos fazendo transformação digital, fiz na Diageo na América Latina, agora fiz na Nestlé, tirei do chão, fiz muita coisa legal, tal, 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 mas acho que eu vou fazer a próxima. Ele falou, cara, pra quê? Por que em vez de ser o cara, sei lá, o Mark Zuckerberg no mundo travado, você não vai ser o tiozão da startup? Aí ficou aquele tiozão da startup. Eu falei, o que você quer dizer com o tiozão da startup? Ele falou, meu, Muito bom. tem um ambiente startup que está assim, borbulhando, desesperado por pessoas como você, que tem a pegada, tem o apetite, tem o tesão, não tem medo e tem tudo aquilo que eles não têm: governança, processo, fluxo, estratégia, planejamento, gestão de pessoas. Cara, só pode dar bom essa parada. Aí eu falei para ele, meu, mas eu não conheço ninguém nesse mundo. Aí ele falou, cara, vai atrás, vou te fazer a primeira conexão. Ele me conectou com uma pessoa. Aí eu comecei a conectar e eu tirei 6 meses da minha vida e eu falei com 264 pessoas, todas Nossa, C-level. Isso virou até uma matéria da Época Negócios, como cheguei ao plano D. Porque na época eu comecei a falar com founders e fundos de startup, mas era uma época que o mundo startup não estava preparado para acolher ainda executivos de grandes empresas, que ele estava ainda muito naquele comecinho da bolha. Então eu quase fui trabalhar na Educar, na Wine, na RD Station, então quase falando com founders, mas faltava alguma coisa. Aí tem histórias assim muito engraçadas que eu poderia contar, mas para não fugir do assunto aqui. Aí depois eu fui falar com headhunters, e eu falei com 64 headhunters, porque a minha provocação para os headhunters é que o design da organização estava errado. Era um design, e eu ainda acho que ele está errado, porque o design do organograma de uma organização tradicional, ele reflete a revolução industrial. Você faz uma carreira de baixo para cima. E um organograma de uma startup, ele é muito mais horizontalizado, né? Tem mais alocracia. Então você divide as pessoas muito mais pelas habilidades, não pelas caixinhas que elas habitam. E aí, nossa, foram conversas incríveis que eu tive. Eu falei com velha economia, então eu falei desde os fundadores do Estadão, o Tivita da Abril, falei com o Walter Longo, que era o presidente da Abril na época. Falei desde do pessoal assim mais conservador até a galera mais maluca. Fiz uma nova tentativa de passagem pela HBO, né, que eu contei, mas quando eu voltei desse sabático produtivo para o mundo corporativo, eu vi que eu queria realmente empreender. E aí eu fui para a Sênior 4560 e aqui estou aí acelerando startups. Olá, eu acho muito louco acho que essa sua fluidez, né, de você falar de um assunto para outro, que fica até difícil para a gente acompanhar, é super eloquente, mas você vai de um assunto para o outro com uma facilidade, uma naturalidade, e acho que tem a ver também com o quanto você consegue navegar em mundos diferentes, né? Porque a gente falou de tudo, a gente falou de empreendedor, liderança, área de inovação e tudo. Aí eu vou te fazer uma pergunta: qual o pior tipo de pessoa que uma organização pode ter?
Se é empresa de fundador, se é startup, qualquer coisa. Qual é o pior tipo de pessoa que as empresas podem ter? Tá. Eu diria que me foi apresentado um quadrinho, uma matriz, eu adoro matriz XY. E nessa matriz XY tinha assim, aqui não dá para a gente desenhar, mas imagina que no X é cultura e no Y é performance. Então o que acontece? Aquela pessoa que tem baixa cultura e baixa performance, para mim é o pior tipo de pessoa que uma empresa pode ter, porque ela tem pouco apego à cultura da empresa e também pouca performance. A pessoa que tem muito fit cultural com uma empresa e baixa performance, provavelmente ela está no lugar errado, está sofrendo de repente algum problema de saúde mental ou com chefia, tem alguma coisa aí, mas a pessoa tem muito fit cultural. Sabe aquela pessoa que respira a empresa, que fala com amor, que arrepia quando fala? Essas pessoas, para mim, precisam ser cuidadas e desenvolvidas. Você tem o sweet spot, obviamente, que é aquela pessoa que tem altíssima aderência cultural e altíssima performance. Essa é a pessoa que, né, vamos manter, celebrar e fazer estátuas para elas. São poucas, mas existem. O paradigma que eu queria quebrar aqui, né, já que a gente está falando de coisas que são pouco faladas, historicamente as empresas toleraram ou até celebraram pessoas de alta performance e baixo fit cultural. Essa é uma pessoa extremamente nociva para uma empresa hoje. Porque é uma pessoa que entrega muito, mas ela é uma detratora da empresa. Então essa é aquela pessoa que na rodinha fica reclamando, fazendo fofoca, sabe, ó, o processo tá ruim, é isso, é aquilo. Ela fica desestabilizando o ambiente da empresa. Essa pessoa precisa ser identificada e desligada da organização. Mas aí as pessoas viram para mim e falam, cara, mas isso não, mas a pessoa tem alta performance. Aí a minha pergunta é, mas a que custo? A que preço? Porque uma pessoa negativa, e a gente tem alguns perfis dentro da empresa. O perfil mais comum dentro de uma empresa são pessoas no muro, que são aquelas pessoas que ficam vendo o que está rolando. Se você tem uma pessoa de muita performance e tóxica culturalmente, o que ela faz? Ela contamina os caras bons. E daqui a pouco todo mundo está na fofoquinha. Então isso é uma coisa que para mim tem que ter muita coragem para você fazer isso. Recentemente eu estava conversando com o CHRO, com o C-Level de RH de um grande varejo, e ele falou, cara, eu identifiquei um grupo de WhatsApp assim das tiazinhas da limpeza, que elas tinham criado uma história de como tirar licença médica para faltar mais do que ir no trabalho. Então elas criaram um processinho para enganar a empresa. E aquilo começou, e o absenteísmo começou a crescer na empresa. Por quê? Porque é uma pessoa que tem boa performance, quando ela está atuando, tem, mas culturalmente ela está completamente desengajada. Ela está mais preocupada em burlar a empresa e espalhar aquilo do que está conectada. Está vendo como isso é nocivo? Então, eu dei um exemplo aqui muito simples, mas imagina isso. E quantas vezes a gente vê dentro de empresas, né, acontece a reunião, saiu da reunião, tem aquela pessoa que fica, sabe, meio Darth Vader, assim, tentando cooptar pessoas pro mal, mas ela entrega. Mas a que custo? E hoje, num mundo que é extremamente veloz, que as pessoas, novas gerações, se conectam por propósito, você ter pessoas assim é muito arriscado. E não dá para Então, consertar, né? muito difícil. Acho que você pode sim chamar, você deve chamar, conversar, mas uma pessoa que tem baixo engajamento cultural, ela não tá combinando com os valores da empresa. Então tem alguma coisa errada aí. Eu não sei se houve uma dor, porque os valores da empresa são os valores da empresa. É muito difícil. É a mesma coisa. As pessoas me perguntam: como é que eu descubro a cultura real de uma empresa? É fácil. Crise. Põe em crise e você descobre a cultura da empresa. Pega o primeiro mês da pandemia, você sabe exatamente a cultura da sua empresa.
Porque no momento de altíssima crise, as pessoas são quem elas são de verdade. Elas saem do personagem. Então essa é a cultura. Então a pessoa que está desengajada é muito difícil. Dri, sempre vale conversar. Eu nunca sou daquele que chega e fala e tem que, nossa, eliminar as pessoas. Sempre você tem que dar uma oportunidade de entender, mesmo porque às vezes tem algum valor de cultura que você está querendo transmitir e não é bem entendido. Porque a gente vive num mundo, nossa, que ele está se transformando numa velocidade absurda. Hoje, né, tecnologia, as pessoas ficam antenadas nesse negócio e às vezes a gente está trabalhando. Eu mando uma mensagem para você, uma coisa é eu falar com você, outra coisa é eu escrever. Sim. A palavra escrita ela pode ser entendida como uma ofensa. Né? Quem de nós aqui já não passou por isso? Então, às vezes, isso pode levar a pessoa para o lado do mal e desengajamento cultural. Então, acho que chamar a pessoa a entender de onde é que veio aquilo, olhar contexto e tentar solucionar, primeira opção. Mas cuidado com pessoas alta performance e baixo engajamento cultural. Nossa, com esse ensinamento, a gente poderia continuar conversando muito tempo, como acho que é em todos os episódios do Vale, né, Sil? Dá vontade de continuar, não dá vontade de acabar. Mas a gente tem que chegar para o final. E agora, no final, Akla, a gente tem uma sessão que é mais rapidinha, assim. Eu dou um elemento, você responde o que vem à cabeça, tá bom? Tá. Bora lá? Vida pessoal é Equilíbrio. não perco meu tempo com. Gente que reclama. Para dar uma relaxada, eu jogo golfe. Metodologia não resolve. Essa é uma ótima, eu acho que hoje, mas ela requer uma resposta um pouquinho mais longa, se você me der uma licença poética. Porque hoje eu acho que as metodologias, elas virou essa gourmetização, principalmente comercial. Então a pessoa fala, eu uso o spin sales, o inbound marketing, isso, aquilo. Eu falei, cara, qual que é teu problema de negócio? Então, cuidado para primeiro escolher uma plataforma, uma metodologia, sem entender o problema. Eu acho que a metodologia ela tem que ser aplicada para resolver um problema de negócio. Não ao contrário. Eu tenho a metodologia e aí eu vou ver como eu aplico. Esse, para mim, é um grande erro cometido por muitas startups hoje em dia. Futuro é? Futuro é curioso. É curiosidade total. Jamais deixe. Jamais deixe de ser curioso, portanto. Muito bom. É isso! Boa, valeu, meninas. Obrigado. Falei mais que sei lá o quê. Nossa, falo muito. Falo mais que o homem da cobra, né? Eu amo essa expressão. Eu não sei quem era esse homem, de onde veio essa cobra, por que ele falava muito, Mas todo mundo fala, eu ia falar isso, homem da cobra, mas eu falei, cara, como é que eu vou justificar? Eu não sei quem é o homem da cobra. Eu preciso pesquisar o homem da cobra. Mas falo bastante porque eu sou muito empolgado naquilo que eu faço, né? A Sil já teve a oportunidade, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto num projeto incrível. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de se encontrar pela frente, né? A gente está no mesmo planeta empreendedor de colaboração. Nossa, tem tanta coisa para fazer. E, gente, acho que se tiver que deixar uma mensagem final não desanimem, porque empreender é foda com PH. Não é uma vida fácil, é uma vida glamurosa na capa da revista. Mas eu vou dar um dado aqui que é real, é o dado da Endeavor. Quantas startups são necessárias para se fazer um unicórnio? Vocês sabem? Nossa, eu chutaria 100 mil. Não é tanto também, 900. Então você precisa de 900 startups. Esse é o número até o ano passado, tá? Hoje a gente vive o inverno das startups. Tanto é que o unicórnio não surge faz um bom tempo. Mas naquela época que estava o unicórnio saindo 1, 2 por semana, eram 900 startups para um unicórnio. Então, se você quer empreender, às vezes, olha, eu vou empreender, eu vou faturar 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 50 milhões. Cara, que animal! Tira esse negócio de, eu preciso ser unicórnio. Se em 3 anos eu não virar, eu não faturar 1 bilhão, eu sou um loser, eu tô mal. Não! Cara, a vida é dura, tem muita coisa para fazer, tem muita oportunidade, demais. Muita gente legal no ecossistema. Perseverança, curiosidade e perseverança. Faz muita diferença. Total. Bom, ficaram várias coisas, mas enfim,
reforçando, te agradecer mesmo por você estar aqui com a gente, mas o que fica, que eu acho que a gente coloca aí no acervo das definições do que não são empreendedores de palco, é gente que não tem paciência com gente que reclama. Até porque, assim, empreendedor nem tem tempo, né, para ficar reclamando das coisas, mas Não tem. isso é super valioso. Só que eu vou destacar essa sua fala que para mim, olha, é espetacular. E com isso eu me despeço também, que a gente já está. Boa, boa. Obrigada. E você que está ouvindo a gente, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, TikTok, LinkedIn. E se você tiver alguém para indicar para ser entrevistado pelo Vale, manda um e-mail para valedesuplicio@agenciasense com SC no final, .com.br. Até o próximo Vale. Valeu!